Muito bem. Catarina, agora é contigo. É só você fazer o pedido, Catarina, que eu vou autorizar você a entrar aqui. Deixa eu ver, Catarina. Vamos adicionar a Catarina. Aguardando a entrada de Catarina. Catarina está entrando. Olá, Catarina! Que alegria imensa. Você conseguiu acompanhar aí algumas falas de Paulo, não foi? Ainda Consegui, conseguiu pegar um pouquinho de Joyce, não foi? consegui. Gostei muito da fala dos dois, né? Galera massa, né, Catarina? Eu gostei bastante, né? É um assunto assim dinâmico, é um assunto que eu acho muito importante, né, ser discutido, né? Trazer a importância desse tema, principalmente, né, agora, com a questão do caso Miguel, com a questão do que aconteceu fora do país, né, com o policial. E é um tema que está sendo muito debatido. Mas eu queria trazer algumas coisas que eu acho que ninguém falou. Antes de você falar, Catarina, antes de você falar sobre o seu tema, é o seguinte, eu queria deixar claro para todo mundo que eu sei que todo mundo de falar, sempre estou deixando claro essas coisas aqui. Todos os palestrantes que estão vindo aqui, a gente está seguindo, são temas diferentes, claro, por cada palestrante, mas todos os palestrantes que estão entrando estão levando em conta as seguintes premissas. Respeitar o direito de ser de cada um, certo? Cada um tem o seu jeito de ser, sua maneira de ser, suas crenças, suas lutas. Então, a gente respeita cada um aqui dentro do seu espaço, certo? A gente está trazendo aqui também a premissa do lugar de fala. E o que é esse lugar de fala? É garantir a fala daquele que é diferente de mim, daquele que não faz parte da minha luta, certo? Mas que ele também tem direito de falar sobre a minha luta, tá? O que é também esse lugar de fala? Esse lugar de fala é não frustrar a iniciativa da fala do outro, certo? Entender que o outro tem que também estar participando do que a gente está colocando, certo? Entender que esse lugar de fala cumpre também uma função de terapia de grupo, certo? Para que todos nós nos entendamos melhor um ao outro, tá? Todo mundo que está vindo aqui falar está colocando como tudo isso se encaixa dentro de um processo histórico, certo? Todo mundo aqui também que está vindo aqui falar tá falando sobre, dentro da premissa de que existe uma relação de ódio ou revolta daquele que é dominado. O dominante também tem seu ódio ou sua revolta, apesar de que o dominante, a revolta dele não se justifica já que ele é o dominante, já que ele causa o sofrimento alheio, certo? Mas esse ódio ou revolta, ela deve ser direcionada de forma inteligente, certo? Para que a gente não gere uma repulsa do outro para o qual a gente está destinando a nossa mensagem. A nossa mensagem precisa chegar no outro que é diferente da gente, certo? Então essa mensagem, ela tem que penetrar, tem que chegar no outro que é diferente da gente. E para isso, a gente não pode gerar uma repulsa no outro que é diferente da gente, no outro que não faz parte da nossa luta, certo? Então, essas são as premissas que nós estamos seguindo na nossa discussão aqui. E antes de Catarina falar, eu quero comunicar a vocês o seguinte. Catarina, ela vai trazer para a gente o olhar do membro da corporação da PM da Bahia, né? O olhar do homem afro que trabalha nessa corporação, certo? Tudo que ele passa, tudo que ele sofre, que é uma coisa que geralmente os movimentos negros, os movimentos afros, eles não têm um olhar carinhoso em cima dessa pessoa, certo? Que seria, em tese, o opressor, digamos assim, certo? Então, Catarina vai trazer esse olhar dessa pessoa que vive nessa rotina do combate ao crime, que vive nessa rotina do papel de ser o opressor, entre aspas, certo? Oprimem ele, onde ele recebe comandos, certo? Então, só para concluir, antes de Catarina falar, Catarina, então é o seguinte, eu não sei até onde você tem noção do que eu vou falar aqui agora, Catarina, mas é bom te explicar algumas coisas direitinho, que é o seguinte, existe um conceito em história que a gente chama de efeito capitão do mato, certo? Que acontece muito dentro da corporação da polícia, que é o que é esse? Primeiro, que é o capitão do mato, é aquele cara que persegue o seu semelhante, né? E que cumpre as ordens do chefe dele, que é o senhor de escravos, certo? Então, assim, ele oprime o seu semelhante, certo? Na função de capitão do mato, quer dizer, ele caça os fugitivos, os escravos fugitivos na mata, para trazer de volta para a senzala, para trazer de volta para o sistema opressivo, né? E, de uma certa maneira, esse capitão do mato, ele exerce a função dele com bastante vigor, porque ele quer provar para o chefe dele que ele é um bom funcionário, digamos assim, certo? E há um efeito do capitão do mato dentro da corporação da PM.
a gente sabe que, inevitavelmente, o PM ele cumpre uma função opressiva, é inevitável isso, certo? Ele fazendo isso por prazer ou não, e mesmo ele fazendo por prazer, na verdade, ele é vítima de um sistema de alienação, certo? Que ele pensa que aquilo dali está certo. Talvez em algum momento ele se dê conta de que ele está num sistema opressivo, ou talvez nunca se dê conta disso, certo? Então, assim, inevitavelmente, apesar do policial cumprir um papel opressor, ele também é vítima do sistema, certo? É esse olhar que a gente quer que você traga para a gente, porque, assim, geralmente as entidades dos movimentos negros, eles não têm um olhar carinhoso com o policial negro, sabe? Não tem um olhar acolhedor. E muitas vezes esse policial negro, ele se sente abandonado tanto pelos movimentos negros, quanto pelo próprio governo, que quando o bicho pega, o governo não quer saber, bota a culpa para cima do cara, né? E esse cara fica sozinho, abandonado por todo mundo. Ele fez aquilo que o Estado pediu para ele fazer, né? Cumpriu bem o papel dele, que no caso cumprir bem, entenda-se, o papel de oprimir. Ele cumpre bem esse papel de oprimir, que o Estado pede que ele faça, certo? E quando ele faz, que vem a rebordosa para cima dele, o Estado abandona ele e deixa ele se ferrar sozinho, né? Respondendo um processo pelo qual o Estado deveria se responsabilizar junto com ele, né? E, por outro lado, também a gente tem os movimentos negros que não aliviam em nada para esse cara. Ao contrário, pau dele, certo? Que também é mais um negro que está sofrendo dentro do sistema, certo? Então, é esse olhar que eu quero que você traga, Catarina. Por favor, a fala é sua. Bom, você trouxe uma coisa importante, que inclusive eu não ia nem citar. Recentemente, tivemos uma fala, ao meu ver, infeliz, com Jéssica Senra, né? Que ela trouxe, e você citou isso aí. Você trouxe a questão, né, do capitão do mato. Eu não sei se você teve conhecimento, mas entre a polícia militar, quando, né, Jéssica Senra trouxe esse comentário, né, eu não vou entrar muito nessa discussão. Por quê? Eu não tenho um conhecimento histórico suficiente para trazer a questão histórica do que seria o capitão do mato. Por que eu acho que ela foi infeliz? Ela generalizou. Eu não gosto do generalizar. Né? A gente sabe, sim, que tem muitos policiais que fazem, né, muitas coisas erradas, mas eu também conheço, né, muitos policiais extremamente corretos. Então, assim, eu não gosto do generalizar. Então, ela acabou generalizando, né, por conta de uma situação, né, isolada que aconteceu de um policial militar, que eu também não posso julgar, porque, assim, a mídia só passou aquele pedaço. Eu não vi o que aconteceu antes, né? Então, assim, eu não posso avaliar, né, por um fato cortado. Eu teria que ver, na verdade, todas as imagens para saber o que realmente aconteceu. Então, a questão do capitão do mato, eu acho que ela só pecou nesse quesito, entendeu? Ela generalizou. E a partir do momento que você generaliza, a polícia militar é uma instituição unida. Então, assim, repassou a mensagem, né, pelo WhatsApp de todos os policiais, eles ficaram revoltados. E isso trouxe um transtorno muito grande. Então, assim, eu não vou trazer muito esse fato. Até pela ausência do conhecimento histórico, né, que eu teria que ter para poder tratar disso. O que é que eu queria trazer? Já que você citou, né, muita coisa interessante. Eu vou te trazer algumas coisas que vai fugir um pouco do tema, mas você citou, eu não posso deixar de falar. Que poucas pessoas sabem. O policial militar tem direito, né, ao adicional de periculosidade, que seria em torno para praça, né, para um soldado. O que falta, né, atualmente, inclusive, para você ter noção, no curso de Direito, a gente não tem esse conhecimento, que seria o conhecimento, né, específico do policial militar, né? Vou trazer alguns fatos interessantes para as pessoas que normalmente não têm o conhecimento. Apenas quem é policial militar é quem sabe, certo? Então, assim, o policial militar, alguns anos atrás, não percebia o auxílio transporte, que é um direito constitucional de qualquer trabalhador. Precisou entrar na justiça, gastar dinheiro com advogado, lutar muito, né, para depois de muitos anos conseguir regulamentar isso. O policial militar tem direito ao adicional de periculosidade. Como você quer me dizer que uma profissão dessas, né, um risco do jeito que eles correm, não tem direito ao adicional de periculosidade, que aumentaria muito a remuneração deles? Eles respondem se tiver, né, exercendo outra atividade.
fora da polícia militar. E, assim, eles não ganham por isso, né? Tem, inclusive, a previsão, mas não tem a regulamentação, porque o que é que o Estado faz? No Estatuto existem vários direitos que eles têm, mas não é regulamentado de uma forma proposital, justamente para não ser pago. Então, só para você ter noção, a hora extra deles não é paga de forma correta. O transporte deles é pago no valor irrisório. Regulamentou para ser pago no valor que não deveria ser. Muito, né, aquém do que o que ele deveria perceber. A periculosidade de um soldado aumentaria em torno de R$ 1.500 por mês. Só para você ter noção. E ele também não percebe. A insalubridade, por exemplo, para bombeiros, eles também não percebem. Eles precisam brigar na justiça, é uma briga muito grande, né? Reajuste salarial eu não trago nem só da polícia militar, mas dos próprios professores. A gente sabe que tem anos que não tem. Isso eu estou citando demandas recorrentes. E uma das mais importantes, né? Se a gente for avaliar em termo financeiro. Mas, por exemplo, o policial militar, ele escreve, ele faz o curso de formação, o enxoval ele tira todo do bolso dele. A arma, ele compra, que não é barato, com o dinheiro dele, entendeu? O fardamento, o coturno. Então, assim, as pessoas não se informam e não têm noção, né? Inclusive, do quanto é uma tropa sofrida, sabe? E você vê sempre, né, o debate, todo mundo, né, ou pelo menos a grande maioria, bate nesse policial militar e poucos você vê, né, que levantam a bandeira. Mas, assim, isso eu fiz um breve resumo para vocês entenderem, né? Eu queria mesmo trazer, para a gente não fugir do tema, uma coisa interessante. A gente tem hoje, em concurso público, né, uma lei de cotas. E o que é que eu percebo trabalhando com isso? Hoje em dia, quase 80% da população, né, quando se inscreve no concurso, faz questão de ser cotas, porque acha, né, que as notas são mais baixas e que vai ter essa facilidade. E eu chego, inclusive, a pegar muitas ações que o pessoal manda as fotos, porque eu peço, manda foto para eu ver, manda foto dos seus familiares, para poder a gente ver, né, se realmente averiguar, no mínimo, até antes de fazer uma ação. E você vê muitas pessoas, né, eu não diria brancas, porque, para mim, né, uma questão pessoal, não existe aqui no Brasil ninguém 100% branco. É uma questão pessoal minha, é um entendimento meu. Não estou dizendo que estou correta. Estou apenas apresentando o meu ponto de vista. Né? Mas assim a gente pede. E o que é que ocorre hoje? Essa lei de cotas foi reconhecida, né? E é válida pelo STF, no ADC de número 41, que traz o quê? Ver que tem uma discussão grande. Eu peguei recentemente, inclusive agora no concurso da Polícia Militar, uma menina bem clarinha de olho verde. E ela me dizia, não, eu sou negra. Eu disse, não, tudo bem, mas né, eu olhando para você, eu não diria que você é negra. Porque, assim, antigamente, né, você bastava se declarar, né, negro. Como eles viram que a autodeclaração era muito grande e não tinha um parâmetro de avaliação, foi necessário, né, essa lei. E dessa lei, em cada concurso, né, normalmente tem uma comissão de avaliação. Então, não basta você dizer eu sou negro e eu vou ser cotas. Né? Você precisa passar por essa questão, né? Essa comissão de avaliação, para que realmente seja verificado se você está dentro das cotas ou não. E acredite, muitas pessoas estão fora. Muitas pessoas. Eu discuto muito, né, com alguns amigos que participam ativamente do movimento negro e eles trazem para mim uma coisa assim interessante. Olha só, Catarina. Negro, né, é o conceito, pelo menos que eles me passam, daquela população que realmente sofreu. Não basta você só dizer que é negro. Mas negro é aquela população que teve alguma dificuldade, que, como a colega disse anteriormente, que chega no shopping e as pessoas acompanham, o segurança acompanha, para ver, poxa, será que vai roubar alguma coisa? Entendeu? O que, infelizmente, dificilmente acontece com as pessoas mais claras. E, além disso, né, eu não sei, né? Poucos sabem, eu não divulgo foto dos meus filhos, mas curiosamente, minha filha é clara e meu filho é escuro. E eu ouço muito. Ninguém nunca me perguntou se minha filha é minha filha, mas o meu filho, todo mundo pergunta, ele é seu filho? E eu digo porque ele não poderia ser pela cor da pele? E a cor da pele é irrelevante. A cor da pele é irrelevante. E ele sente então, isso. assim, E ele sente isso.
Ele sente isso. E ele sente isso. Para você ter noção, quando minha menina nasceu, ele dizia: por que é que eu não sou claro como ela é? Por que é que eu sou mais escuro? E assim, o que é que eu acho importante a gente trazer desse debate? A gente precisa passar, né, para essa geração de crianças que estão nascendo, que a cor da pele não é importante. E não é só a cor da pele. É que você ter ou não ter dinheiro, isso não é relevante. Relevante é o que está faltando hoje em dia. São os princípios, os valores. Antigamente, você dava a sua palavra, não precisava escrever. Sua palavra estava dada. Hoje em dia, você escreve e ainda tem discussão do que está sendo dito. Ou melhor, do que está sendo escrito, né? Então, assim, eu trago, né, todos esses questionamentos, eu acho que é uma reflexão muito importante, né? E, assim, teve um artigo que eu li, muito bom, da Universidade, né, Federal da Paraíba, que traz o racismo institucional contra os negros na Polícia Militar. E, assim, eu gostei muito, né? Gostei muito. A Polícia Militar não é de ricos, né? A maioria da população são negros, são afrodescendentes, são de pessoas pobres ou humildes, né? Que se esforçaram, que lutaram, que estudaram para conquistar o seu espaço. Entendeu? Tem, sim, um ou outro policial militar, claro, né? Que o pai ou a mãe é rico, mas não é o comum. O comum são pessoas esforçadas, ou que sonham com isso, né? Ou que foi a melhor oportunidade que encontrou de vida, abraçou e tem o seu trabalho honesto. Então, eles também precisam ser respeitados, E né? Eu cobro o respeito, é um cara que sabe? é um cara que quer ser herói, sabe, Catarina? É um cara que ele tem um sonho de dar paz às pessoas, oferecer a paz às pessoas. E essa paz, infelizmente, vem através de uma guerra, certo? Continue, Catarina. E a gente precisa resgatar isso, né? Eu costumo dizer o seguinte: o certo sempre vai ser o certo, mesmo que ninguém faça. E eu trato da mesma forma. Para mim, o policial militar, ele vai ser um excelente policial militar até que ele me prove o contrário. Até que eu veja, né, algum fato que modifique a conduta dele. E isso precisa ser, sim, reforçado, inclusive nas crianças. A população tem medo da polícia militar. Por que você vai ter medo da polícia militar se você não é marginal? Tem uma blitz, né, que é o PCTran, e você vê, é normal. Qualquer pessoa da sociedade, ou pelo menos muitas pessoas, ficam nervosas, se tremem, porque acha que o policial vai fazer alguma coisa. O policial está ali para garantir à sociedade a paz, entendeu? Uma tranquilidade. Então, assim, é uma instituição muito batida. A gente precisa ter o respeito. Claro, quando tiver o errado, a gente tem que ser rígido, mas a gente também tem que dar a esperança dos que estão agindo de forma correta. E eu conheço muitos, graças a Deus, conheço muitos policiais que exercem sua função, trabalham de forma, né, honesta, e isso precisa ser considerado, entendeu? Tô vendo até um questionamento, vou falar daqui a pouco, mas assim, eu queria até falar outra coisa interessante. Existe, né, uma portaria do Comando Geral da Polícia Militar da Bahia, que já havia, né, sido baixada, mas assim, foi publicada em 5/6/2020, ou seja, recentemente. Que o que é que ela diz? De forma ampla, ela pode alcançar o policial militar da forma que ela desejar, né? Dizendo que essa portaria regulamenta o sistema de comunicação social no âmbito da corporação. E o que seria isso? Uma repressão. Você, policial militar, não pode fazer uma live. Você não pode dizer apenas o caminho, né, que você sentou, que você estudou para conseguir chegar ali. Porque a Polícia Militar, instituição, pode lhe alcançar se tiver com vontade. Porque a portaria é ampla. A portaria apenas diz que você precisa pedir, a grosso modo, a autorização até para dizer: olha, meus professores, eu gostaria de contar a minha história. Então, assim, eles são muito reprimidos, né? E eu queria, né, trazer esses pontos importantes para que a gente pudesse repensar tudo isso, né? Reconstruir esse pensamento crítico, né, em função do policial militar, né? Se você veja, a Polícia Civil, tenho muitos amigos que, inclusive, devem estar assistindo, peço desculpas, mas para você chegar na delegacia, será que você é bem tratado? Todo mundo que já precisou de uma delegacia, até para um documento perdido, vai poder dizer. Entendeu? Então, assim, por que será que a Polícia Militar é que é tão debatida?
é que é tão agredida, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente repensar. Trago também um outro questionamento muito interessante, né? Quando você publicou a questão da live, né? Eu recebi muitas mensagens, inclusive de pessoas próximas, né? De colegas de trabalho e tudo. E assim, as pessoas me perguntavam, como é que você... Olha só, que falta de tudo, né? Inclusive que discriminação. Como é que você, branca, vai falar sobre o racismo? Aí eu deixo o questionamento a todos que estão ouvindo. Por que é que eu não poderia falar? Por que é que eu não posso defender que não deve haver? Entendeu? Por que é que eu não posso levantar a bandeira a favor de um negro? Se a cor da pele não importa, por que é que eu não tenho o direito de me manifestar? Porque a cor da minha pele é mais clara? Isso não é importante. E a gente precisa começar a pensar e agir dessa forma. Entendeu? Independente da cor da pele, o certo sempre vai ser o certo. Independente de quem esteja levantando a bandeira. Não importa a cor da pele. Não importa a etnia que você é. O que importa é que você repasse e lute por princípios e valores. Isso é que é o importante, né? Então, vou voltar, né? Para a gente não fugir muito do tema. Na questão, né? Da comissão. Então, assim, vou deixar outro questionamento. Por que será que nesse momento todo mundo quer ser negro ou pardo quando se fala em concurso público? Cabe, né? A pensar, a avaliar e principalmente, né? As pessoas falam muito, né? Sobre honestidade, sobre o jeitinho brasileiro. E eu me declarar dessa forma seria o quê, então? Se eu não sou, né? Ou se eu não faço parte daquela população que sofre tudo isso. Eu me declaro negra ou parda sem ser. Será que também eu não estou sendo e não estou agindo da forma, né, que não deveria? Ou será que quando me favorece vale a pena fazer? Então é basicamente isso. Não vou poder, né, conversar muito. Eu estou cheia de ação para fazer, mas eu não poderia deixar de trazer, né, esses temas, questionamentos, esse olhar. Ela recebeu crítica de algumas pessoas, né, pelo fato dela ser branca, que ela não poderia falar porque ela é branca, né? Aí são as premissas que eu lancei aqui da gente, do que seria esse lugar de fala, que algumas pessoas, né, negras ou do movimento negro não entendem o que é esse lugar de fala. Algumas pessoas entendem que esse lugar de fala é a proibição do outro diferente dele falar. Não é. O lugar de fala não é isso. O lugar de fala não é proibir a fala do outro que é diferente de mim. Tá? O lugar de fala é entender que a pessoa que faz parte daquela luta, ela tem um protagonismo. O protagonismo da fala é dela, sem dúvida. Mas isso não significa que o diferente de mim não possa falar. O diferente de mim não só pode, como deve falar. Mas o diferente de mim não tem o protagonismo na luta. O protagonismo é daquele que está imbuído da luta, daquele que está defendendo o seu ser, certo? A sua origem, tá? Então, o lugar de fala significa protagonismo da fala e não proibição da fala daquele que é diferente de mim. É isso que precisa ser entendido claramente, certo? Então, quem está do lado da tela, quem ainda não entendeu o que é esse lugar de fala, o lugar de fala é isso. É você entender de quem é o protagonismo, mas esse protagonismo não significa eu proibir aquele que é diferente de mim de falar sobre a minha causa, certo? Todos podem e devem falar. Todos podem e devem se pronunciar. É como eu disse antes com o Paulo, na conversa com o Paulo, o olhar do outro permita com que eu me entenda melhor, que eu entenda melhor quem sou eu, porque o olhar do outro é o olhar de fora, certo? O olhar de fora, ele não está mergulhado nas crises existenciais, ele não está mergulhado na parcialidade da visão que eu tenho de mim mesmo, sabe? Como eu disse antes também, muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, eu passei a entender quem eu era através do olhar dos meus amigos, dos meus companheiros. Como eu falei, antes dessa live, eu conversei com o Joyce, eu conversei com o Paulo, e eles dois, antes da live, ajudaram a entender quem eu era dentro dessa live. Qual era o meu papel dentro dessa live, sabe? Então, eu preciso do olhar do outro, do diferente de mim, até para entender melhor quem sou eu.
sabe? Isso é lugar de fala, certo? Eu também já fui vítima em algumas discussões desse tal lugar de fala mal apropriado, né? Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas assim, a pessoa que se dizia dona da bandeira, digamos assim, ela proibiu a minha fala e eu não pude falar, certo? Porque eu fui calado, fui silenciado, fui censurado. E hoje eu entendo melhor o que é esse lugar de fala. Hoje eu entendo melhor a violência que essa pessoa cometeu contra mim, porque ela se achava dona da bandeira, certo? Então, assim, eu digo a você que está do outro lado da tela, se você é um não negro e quer falar sobre o racismo, você fale sobre o racismo. Não deixe que o outro impeça você de falar, certo? Porque ele acha que ele é o dono da bandeira, certo? Beleza, ele é o protagonista da fala, beleza, ele é o protagonista, certo? O protagonismo é dele, mas a bandeira não é só dele. A bandeira pode ser sua, do não branco. Certo? Mesma coisa, digamos, o feminismo. A bandeira do feminismo não pertence só às mulheres. O protagonismo é da mulher, certo? Mas a bandeira não é só dela. A bandeira pode ser de um homem também, certo? O movimento gay, a bandeira do movimento gay não é só do gay. O protagonismo é do gay, mas a bandeira também pode ser segurada pelo hétero, certo? Olhando aqui, colocando a desapropriação do lugar de fala. Muitos não entendem essa categoria de discussão ideológica, certo? Então, é isso que eu estou colocando aqui, tentando deixar claro o que seria esse lugar de fala, certo? Antes de fazer essa live, eu pesquisei muito sobre esse tal do lugar de fala para saber me colocar aqui dentro da live, certo? Então, por isso que eu trouxe Catarina, porque eu sabia que iria ser feita muitas críticas ao trabalho do policiamento, né? Ao trabalho do policial. Então, assim, eu queria que Catarina trouxesse para a gente o olhar do policial. Eu tenho muitos amigos que são policiais e que eles se sentem feridos, se sentem abandonados pelo movimento negro. Policiais que são negros, certo? E que são o tempo inteiro atacados ou abandonados, certo? E eles se sentem dessa forma, tá? É como se fosse um órfão de pai e mãe. O pai seria o Estado, a mãe seria o movimento negro. Quer dizer, é um negro que está ali sendo oprimido. É um opressor no final das contas também, mas ele está sendo oprimido dos dois lados no final das contas, sabe? E é isso que eu queria que Catarina trouxesse, e é isso que eu quero que quem está do outro lado compreenda, certo? O policial ele não só pode, como ele deve ser ouvido. Só que o Estado proibiu qualquer policial de se manifestar publicamente. Para você ver como a opressão lá dentro do corporação é tão grande, é tão forte, que o policial é proibido de falar. Quer dizer, eu tenho que trazer Catarina para representar a fala do policial negro, porque ela representa esses policiais em várias causas jurídicas. Ela defende esses caras lá. Então, ela sabe o quanto esses caras sofrem, ela tem um testemunho forte sobre isso. Catarina, fale mais um pouco para a gente sobre isso aí. Conclua a fala aí. Eu acho, assim, uma coisa absurda, como você citou, né? Imagina a situação, ele não pode falar nem na folga dele. Ele não pode trazer, eu não digo nem do dia a dia, eu digo um tema até da vida dele, né? De estudo, de como ele chegou naquele lugar, como ele conseguiu atingir os objetivos dele. Ele não tem direito de falar nada, porque isso é imposto. E é simples, você policial militar... Enfim, Catarina caiu de novo. A internet dela está bem complicada. Eu estava preocupado com essa internet de Catarina. Enfim. É uma pena que a visão que a Catarina ia trazer era de grande importância. E, assim, nós somos movimentos progressistas, a gente muitas vezes é opressor com a fala do outro, sabe? Com a fala daquele que seria o opressor, sabe? A gente não dá espaço para esse outro que faz o papel de opressor falar, certo? E muitas vezes esse que é o opressor, às vezes é só um capataz, sabe? E a gente não acolhe essa pessoa, sabe? A gente cria repulsa e a nossa mensagem não atinge essa pessoa, sabe? A nossa mensagem não chega nela, porque a gente é tão agressivo na nossa fala que a gente não consegue fazer a nossa luta chegar ao coração de todos, sabe? Então, assim, às vezes, a gente tem um discurso tão revoltado
que termina afastando pessoas que poderiam estar somando na nossa luta, sabe? É isso que eu estou colocando aqui, sabe? E essa é uma crítica que eu faço dentro do que eu me proponho enquanto esquerdista, enquanto marxista. Eu sinto essa agressividade do nosso movimento, sabe? Eu sinto que nós geramos uma repulsa nas pessoas. Se nós queremos que esse pensamento de esquerda cresça, se nós queremos que nossos ideais cresçam em outras pessoas, que atinja outras pessoas, a gente tem que acolher essas pessoas, sabe? A gente tem que falar de uma maneira que consiga não ser rechaçado pelo outro, sabe? Não gere aversão no outro. A gente tem que aprender a acolher o outro, sabe? É um processo terapêutico. Sabe? Por isso que quando eu falei sobre lugar de fala, entender também esse lugar de fala como um processo terapêutico, sabe? E o processo terapêutico é isso. A gente acolher o outro, sabe? Abaixar as nossas guardas e deixar o outro se mostrar, sabe? Deixar o outro chegar próximo da gente, sabe? E dar tempo ao tempo, sabe? Ter paciência para ter um processo de assimilação desse outro diferente da gente, daquilo que ele tem que aprender da gente, sabe? Então, é um processo também educativo, não só terapêutico, mas educativo, sabe? Quantas vezes a gente que faz parte de movimentos progressistas é grosseiro com outra pessoa que a gente entende que é um opressor, sabe? E termina afastando aquela pessoa, repelindo aquela pessoa, uma pessoa que poderia estar somando no nosso movimento, sabe? É algo para se repensar, sabe? Enfim, essa reflexão que eu queria deixar com a fala de Catarina. Eu acho que, apesar de Catarina não ter conseguido falar tudo que ela poderia ter falado, né? A internet dela não está ajudando, não está legal a internet dela, ela tá colocando a fala dela aí agora, mas eu acho que vocês entenderam qual era a proposta da fala de Catarina, né? Era mostrar o olhar desse policial que é tão criticado pelos movimentos de esquerda, pelos movimentos negros, sabe? O olhar desse cara, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido também, ele precisa ser entendido também, certo? Até para que ele tenha uma relação melhor quando ele for nos oprimir, digamos assim, né, na rua, ele for nos encontrar na rua, ele vai entender melhor também o nosso lado. A gente acolheu ele, sabe? Então, era esse o objetivo de eu trazer o olhar de Catarina, sabe? A gente só faz criticar, massacrar o policial. Mas, assim, eu acho que muitos de nós temos familiares que são da PM, que são da polícia. A gente se relaciona com eles. Eu também tenho muitos parentes que são da polícia. Eu vejo o quanto eles são afetados por esse dia a dia duro deles. Eu vejo o quanto eles chegam abalados no dia a dia deles. O quanto esse trabalho deles desumaniza eles, brutaliza eles, sabe? E a gente tem que entender o processo que esses caras sofrem, sabe? A gente tem que entender o que ele está vivendo também, certo? Eu acho, assim, inclusive, que tem o seguinte, eu acho que esse olhar diferenciado para o policial começou, eu acho, aqui no Brasil, quando foi publicado o filme Tropa de Elite, certo? Eu acho que o filme Tropa de Elite nos ajudou muito a entender o olhar do policial, a entender o que o policial passa, sabe? Eu, por exemplo, gosto muito do Tropa de Elite. Eu me lembro quando o Tropa de Elite saiu, sofreu uma crítica duríssima da esquerda, sofreu uma crítica duríssima dos movimentos afros, sabe? Enfim, de todos os movimentos progressistas, criticou duramente o filme Tropa de Elite, e o filme Tropa de Elite foi brilhante por trazer o olhar do policial, sabe? Para que a gente passe a entender quem é o policial. Por exemplo, aquela cena fantástica, onde aquele policial que é o negro, né? Ele está numa festa, né? De um cara de Mauricinho, de esquerda, a esquerda de boutique, né? Os esquerdistas de boutique, os Mauriçolas, estavam na faculdade, né? Fazendo direito e tal, e toda uma hipocrisia cercada em cima daquilo, e o policial lá também cursando direito, ele faz uma denúncia dessa hipocrisia deles, né? Aí você vê eles lá numa festa, e eles tocam a música Polícia para que precisa, e isso fere o orgulho do cara que estava lá na festa, o negro que estava lá. Era um negro, um policial negro que estava lá. Ele se sentiu constrangido com aquilo, eles fizeram questão de constranger o cara, sabe?
Então, assim, os movimentos progressistas, eles não acolhem essa perspectiva, sabe? Não estão dispostos a ouvir o outro lado. E isso é uma atitude fascista, sabe? Isso, para mim, é uma atitude fascista. Então, como é que a gente vai combater os fascistas sendo fascista? Como é que a gente vai combater fogo com fogo? Sabe? Eu acho que a gente combate o ódio com amor. Sabe? Então, a gente tem que acolher o olhar do outro. Sabe? A gente tem que entender também o quanto a gente é cruel com o outro. Enquanto o movimento progressista também não procura entender o lado do outro. Sabe? Então, esse é um testemunho não só de alguém que queria trazer o olhar que a Catarina ia trazer, mas é um testemunho de alguém que tem muitos parentes dentro da PM. Eu tenho muitos parentes dentro da PM, apesar de eu ser um esquerdista, certo? E eu procuro me relacionar com eles da melhor maneira possível. E eu vejo como eles voltam da batalha, porque é uma batalha, eu vejo como eles voltam da batalha extremamente abalados. Muitos deles estão passando por problemas sérios psicológicos. Seríssimos, certo? Problemas que provavelmente são irrecuperáveis, sabe? E a gente continua com esse discurso cruel em cima deles. Não, você é o opressor, você é isso, você é aquilo, sabe? E o cara tá lá tentando dar o melhor dele, no entendimento daquilo que ele acha que é o melhor, sabe? Você pode até contestar, o que ele faz não é o melhor, tá? Na sua visão, mas na visão dele é o melhor, né? E a gente tem que entender o outro dentro do olhar do outro, sabe? Então, assim, esses policiais, eles se enxergam como o super-herói que ele viu na televisão quando era pequeno. Ele quer ser esse super-herói. Ele quer salvar a sociedade. Sabe? Ele tem a forma dele de salvar, que a gente pode questionar essa forma de salvar. Tá? Mas ele está dando o melhor dele dentro daquilo que ele entende que é o melhor. E é isso que a gente precisa entender. Sabe? A gente precisa entender isso. E quem está falando aqui é um esquerdista, cara, que sempre teve um discurso contra a polícia. E esse discurso contra a polícia que eu tinha passou a flexibilizar quando eu passei a ter parentes policiais. Sabe? Então, a gente passa a ver de perto o sofrimento desses caras e passa a entender melhor esses caras. Sabe? A gente precisa se abrir para o outro. Sair da nossa postura de arrogância, de achar que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo. Certo? Para a gente saber quem é o outro, a gente precisa ouvir o outro. Se a gente não ouve o outro, a gente não sabe quem é o outro. É fácil chamar um policial de opressor, mas ouça o sofrimento dele. Converse um pouco com ele para você ver como é que é o dia a dia dele. Aí você vai entender. Certo? Enfim. Catarina está colocando aqui ó, que tem 60% dos policiais militares com problemas psiquiátricos. 60% é por baixo, viu? Que com quase todas, como diz o próprio filme Tropa de Elite, se for levar na ponta do lápis mesmo, era para tirar todo mundo da rua. E para fazer tratamento com todo mundo. Certo? E isso também não é diferente entre os professores. Muitos professores estão precisando de tratamento psiquiátrico urgente. Certo? Porque o que eles sofrem em sala de aula não é brincadeira. Certo? Enfim, vamos ser mais humanos com todos. Certo? Com todos. Beleza? Bom, eu vou encerrar a transmissão por aqui. Eu espero que você do outro lado tenha gostado. Eu achei bacana. Parece que Dom não está aqui com a gente agora. Então eu vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui. E vamos exercitar, compreender melhor o outro. Compreender melhor aquele que é diferente de nós. Certo? Beleza? Um abraço. Valeu. E até o próximo encontro, em algum momento, em uma live. Valeu. Desculpem qualquer coisa, desculpem o desabafo, certo? Eu estou colocando para fora também o meu sentimento aqui. Como eu disse, é um processo terapêutico, né? Então, eu peço desculpas se ofendi alguém em algum momento, em alguma fala, tá bom? Valeu, obrigado. E até o próximo encontro aí, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus e vamos dormir agora. Tchau, tchau. Um abraço.